Dia de Internacional, dia de estar no estádio Beira-Rio e se preparar para o confronto decisivo da Copa do Brasil. Se puder, com uma vitória diante do Vasco, para subir na tabela do Campeonato Brasileiro e poder chegar até mesmo à 8ª colocação. Uma campanha de recuperação é muito celebrada dentro do Internacional, que apresentou o volante Richard e estará à disposição provavelmente daqui a algumas semanas. Tem alguns bastidores a respeito do anúncio do reforço e mais, o valor, a taxa que faz com que o Internacional não possa anunciar ainda Alan Rodrigues, do Argentinos Júnior. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube que joga hoje diante do Vasco da Gama no estádio Beira-Rio a partir das 18h30. Cara, tempo não tá bom, eu sei, mas tem promoção de ingresso, é o último confronto antes de enfrentar o Fluminense. Olha, temos que dar um apoio pro nosso Colorado, né, pra gente pegar e chegar cada vez melhor na tabela do Campeonato Brasileiro e chegar cada vez mais motivado, né? Esses 3 jogos aí em que o Internacional conseguiu 3 pontos somaram muito para o Campeonato Brasileiro e aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar a tabela daqui a pouquinho pra gente ver mais ou menos pra onde a gente pode ir no Campeonato Brasileiro, mas eu quero primeiro te dizer que kto.bet.br tem muitas possibilidades para o jogo do Internacional hoje, principalmente com chance extra, principalmente com o ganho aumentado, também tem a possibilidade aquela, se o cara fizer 2 gols, o Inter faz 2 gols de diferença, né? Chega lá Borré e Alan Patrick, 2-0 no Vasco, tu já ganhou, porque com 2 gols de diferença, tu já bota uns pila no bolso, né? Não tem nenhuma chance mais de tu perder. Eu fiz uma múltipla, que é essa aqui do lado. Essa múltipla aqui do lado, eu sei que ela é perigosa, tá? Mas aí eu acho que são coisas que tem muita chance de acontecer. Eu faço com alguns jogos a maiores, algumas seleções a mais, porque daí a gente vai aumentando a odd, vai fazendo uma oddzinha ali, 9, 10, como eu falei ali, ó, tem o ganho aumentado. O ganho aumentado me dá 10% a mais na minha odd. Botei 5 pilinhas só para brincar, sempre com moderação, sempre com responsabilidade. Lembrando, né, cara, que tu tem que entrar em kto.bet.br se tu tiver mais de 18 anos, beleza? Bom, eu tô gravando esse vídeo, cara, muito perto das 11 horas da manhã de domingo. Eu esperei ao máximo mesmo, para que a gente recebesse os relacionados. Porque existe a conversa, né, de bastidor do Inter de que pode haver preservação no time colorado visando a partida da Copa do Brasil agora do final de semana, do meio da semana. O Alan Patrick é um, o Brian Aguirre é outro, talvez o Bernabei. Então, a gente tinha uma expectativa que de repente o Richard pudesse estar entre os relacionados, jogar algum minuto. Ele já disse que não, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. Mas a tabela do Campeonato Brasileiro que eu disse que ia colocar, tá aqui, ó. E dá uma olhada. Hoje o Fluminense enfrenta o São Paulo às 4 da tarde. A gente já vai saber, quando a gente jogar, a gente já vai saber o que vai ter acontecido lá no Morumbis. E depois aí à noite, depois do nosso jogo, o Flamengo encara o Atlético Mineiro. Então é o seguinte, se o Fluminense perder o jogo e nós ganharmos do Vasco, a gente pode passar pelo menos os dois, né? E aí torce para nenhum dos dois pontuarem. Porque daí a gente vai à 8ª colocação com 23 pontos, buscando aí depois, né, Mirassol, o Bahia, Botafogo e tudo mais. Tá uma disparidade muito grande, né, em termos de jogos, principalmente por conta do Mundial de Clubes e também da repescagem da Sul-Americana, Libertadores, aquelas coisas todas. Só que daí, quem foi, né, da Libertadores para a Sul-Americana? Então o Inter tem um jogo a menos, é o jogo contra o Bahia, que foi transferido. Aliás, o outro jogo foi transferido, né? O jogo da Copa do Brasil, que era quinta-feira, dia 7, passou para quarta-feira, dia 6, lá no Maracanã. Então, jogo agora, nessa quarta, e jogo na outra quarta também, aqui e lá, tá? Então, fica assim, essa questão da tabela. O que me falaram? Que o Internacional vai ter
ou possibilidade do Alan Benítez na direita, e aí se o Aguirre não joga, e provavelmente o Tabata como o homem da armação, em cima também do descanso do Alan Patrick. Vale lembrar que a gente não tem o Vitão, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E aí o Cleiton Sampaio ou o Gabriel Mercado entram na parada aqui. Me parece, tá, que o Gabriel Mercado vai voltar, vai fazer a sua reestreia depois da lesão. Então, a gente tem essa expectativa muito boa aí, porque eu particularmente acho que é um bom jogador para entrar num segundo tempo quando olha, e a gente sabe que ele tá mais velho e tal, e vem de um LCA, mas mesmo assim é um cara que daqui a pouco para segurar jogo num segundo tempo, num jogo importante de Libertadores contra o Flamengo, já jogou muito na semifinal de 2023, né? Marcando um gol lá no Maracanã, acabou batendo na mão, né? Mas depois marcando um gol aqui também, né? Gol de cabeça depois de uma cobrança de escanteio. Vale a gente ficar com essa questão aí do Gabriel Mercado. O Fernando Diniz ele deve ter um desfalque da defesa, tá? O João Vitor tá fora por suspensão também e deve jogar o Hugo Moura. Vai ser improvisado. O Lucas Freitas está de volta. O Coutinho segue no departamento médico. Thiago Mendes pode ser o reforço da janela, mas vai estar no banco. É o reforço da janela, mas vai estar no banco pela primeira vez. Possível escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e o Lucas Piton, Jair, Tietê, Rayano no Moreira, o David e o Verrete. Beleza? Então fica aquela questão do Coutinho com a lesão na panturrilha. Maravilhoso isso pro Internacional, tá? O Richard apresentado, ele falou que ainda precisa de um tempo para poder estar em campo. Havia a expectativa de que ele ia jogar ou que ele seria relacionado por conta da apresentação ontem, né? Ontem à tarde, antes do treino, 2h30 da tarde no estádio Beira-Rio. Ele disse que está muito feliz de vir para o Inter, aquela coisa toda, né? De que estava na Turquia, quando recebeu a proposta não pensou 2 vezes, ele não estava jogando lá, mas que estava treinando por conta própria, agora essa semana treinando no Inter já ajudou muito para a questão física e tal, mas ele deixou muito claro, ele é primeiro volante. Ele até sabe jogar de 8, mas ele prefere ser o primeiro volante. Ele é um cara de marcação. Ele é um cara que procura também não errar passes na saída de bola. Isso segundo, claro, ele, né? Mas que também gosta de chegar à frente como um elemento surpresa. Não vai ser agora que a gente vai ver o Richard, mas é uma expectativa e uma possibilidade então para os jogos de Copa. Eu sei que tu tá preocupado com a questão do Alan Rodrigues, tá? Porque assim, ele era para estar aguardado agora nesse final de semana. Só para vocês terem uma ideia, o próprio Alan Rodrigues já está dizendo que é reforço do Internacional. Ele falou para o Marcelo Salzano, da Rádio Guaíba, numa conversa que o Salzano conseguiu ter com ele. Ou seja, o negócio pode melar? Olha, tendência que não. Mas, e por que eu digo tendência, né? Porque a gente sabe que reviravolta faz assim, mas o cara já disse pro Salzano tem mensagem do cara dizendo, sim, sou jogador do Inter. Tem uma taxa, tem um valor que ainda o Argentino Júnior está cobrando que o Inter pague, e não o Argentino Júnior. Por exemplo, quando o Inter vai lá e faz a proposta e tá tudo certo, fazem os documentos e tal, assina, pode viajar, beleza. Tem ainda uma taxa de 15% para o jogador, que tem que ser paga em toda transferência de jogador na Argentina. E o Argentinos Júnior quer que o Inter pague essa taxa. Porque o que acontece? O Inter acha que tem que ser tirado do dinheiro que o Inter colocou. Os 4 milhões por 80% dos direitos econômicos. Ou seja, tira os 15% daí, entrega para o cara e beijo me liga. Só que o Argentinos diz o seguinte, não. 4 milhões é os 80%, ou são os 80%. Agora tu tem mais 15% para pegar e dar para ele. É como se fosse uma luva, quando o jogador está livre no mercado, né? Então, esse ponto de quem vai pagar, meio a meio, vai ser não sei o quê, isso é o que está pegando. O Douglas de Molinera até conversou com o Argentinos Júnior, com o presidente lá, e o presidente disse que ainda faltam garantias bancárias. Mas a informação que se tinha era que estava tudo certo, que o próprio Banrisul ia
botar esse valor aí, ou que ia botar a garantia de que não, se o Inter não pagar, a gente vai lá e paga e o Inter pega de empréstimo de nós. Então, me parece que não é isso. Ontem, conversando com algumas pessoas, me disseram o seguinte: ele só viaja quando pagarem a taxa. E o Lucas Colar, que é outro que também está sempre bem informado sobre o Inter, e a gente apura junto sempre também, do Voz do Gigante, ele disse o seguinte, mandaram para ele assim: acho que agora vai. Inclusive com expectativa de tê-lo na quarta-feira. Então, assim, cara, quando tu tem uma expectativa de ter o cara na quarta-feira, não é só a questão do negócio feito, né? Tu já tá lá atrás dando documentação para governo, dando documentação de visto de trabalho, dando documentação na CBF, uma série de questões. Para mim é muito claro, né? Porque ele seria o grande reforço para os 4 jogos aí decisivos da temporada das 2 Copas, né? Copa do Brasil e também Copa Libertadores. Muito mais Libertadores, uma vez que a gente está vendo aí a máquina que o Flamengo tá meu Deus, a máquina que o Flamengo tá montando, beleza? Chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece também, cara, que se tu precisa mudar o figurino, tá, da tua agora, do teu segundo semestre, teu inverno, do teu verão, tua primavera, enfim, tem as coleções da Arcadame, né? Toda estação, toda mudança de estação tem uma coleção nova, agora é outono e inverno. Vai lá na Arcadame, a loja do homem moderno, tem Nike também agora, tem Enzo Milano, Calvin Klein, Hangar 33, cara, tem muita coisa bacana lá. E descontinho, claro, para quem disser que veio por aqui. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Tchau.